Bom dia, amados irmãos e amigos, alunos da Escola Bíblica Dominical. Nós estamos aqui neste encontro virtual para o estudo da segunda lição da Escola Bíblica Dominical do trimestre, desse segundo trimestre. Domingo próximo passado, a irmã Isis apresentou a primeira lição através de um áudio e explicou exatamente os temas que nós vamos estudar, que são as cartas de Paulo, e apresentou a primeira lição exatamente apresentando a pessoa de Paulo e exatamente para que pudéssemos ter essa visão do assunto que seria abordado. Hoje nós estaremos estudando a lição número 2, que o título dela é Cristo vive em mim. Esse texto bíblico da lição de hoje é baseado em Gálatas 1 e 2, os dois capítulos, e o texto áureo, Gálatas 2:20. Nós vemos aqui na introdução que o autor da revista ele coloca o seguinte, que muitos irmãos, eles estavam se afastando da questão do conhecimento daquilo que Paulo havia apresentado para eles. Então, crentes estavam sendo influenciados e se desviavam do evangelho que Paulo havia pregado e ensinado. Para enfraquecer a pregação de Paulo e fortalecer os ensinos contraditórios, eles faziam ataques à integridade de Paulo e à veracidade do seu apostolado. Então esse é o contexto, essa é a situação. Paulo ele vai defender exatamente por como é que as pessoas podem ser salvas, que é por meio da graça e não é por meio da lei, como eles queriam pregar, como eles queriam fazer. Na realidade, eles tinham uma convicção seguinte, que Jesus Cristo, ele era parte do processo salvífico. Ou seja, uma pessoa aceitaria Jesus, e eles eram crentes convertidos, não é? Judeus convertidos ao cristianismo, mas para que eles pudessem ser efetivamente salvos, eles precisavam então cumprir os ritos da lei. E era contra isso que Paulo estava falando. E eles estavam exatamente pegando a questão da autoridade de Paulo, porque eles julgavam que Paulo estava desvirtuando o evangelho, visto que Paulo havia, não apenas nessa carta, mas em outras palavras das suas viagens, falando que a fé era exatamente por meio da graça. O nosso primeiro tópico é a experiência de Cristo viver em nós é a base para o evangelho insubstituível. Evangelho insubstituível. Olha só, Gálatas 1, de 6 a 9. Estou admirado de que estejais vos desviando de tão depressa daquele que vos chamou pela graça de Cristo para outro evangelho, que de fato não é outro evangelho, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos pregue um outro evangelho, diferente desse que nós já vos pregamos, seja maldito. Conforme disse antes, digo e outra vez agora. Se alguém vos pregar um evangelho diferente daquele que vos já recebeste, seja maldito. Olha só, Paulo, então, aí, ele está enfatizando, e é interessante que nessa carta, ele, diferentemente de outras cartas que ele escreveu, em que ele vai fazer toda uma introdução, toda uma parte, enfatizando aquela parte introdutória, da alegria em ver aqueles irmãos, de rever ou de comunicar com eles, nessa já vai direto, exatamente. Ele já entra aqui no versículo 6, falando assim, admiro de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que vos chamou pela graça de Cristo para seguir outro evangelho. Ou seja, ele tinha uma urgência em transmitir esse recado. Olha só, nós vemos que ele vai fazer algumas ênfases nessa carta. Ele vai fazer a defesa do apostolado, ele vai falar sobre a salvação do pecador, ou seja, como é que o homem é salvo, né? E ele vai falar também sobre a questão, enfatizar a questão da lei. Ele vai falar que a lei não tem poder de salvar.
Essa é toda a temática que ele vai trabalhar nessa carta. É interessante que na defesa do apostolado, ele vai dizer o seguinte, que ele tinha autoridade. Por quê? Porque ele recebeu de Cristo esse seu comissionamento. E é interessante que nós podemos observar que hoje há muitas pessoas, muitas igrejas que se arvoram a se proclamar apóstolos. Entretanto, nós observamos que alguns pré-requisitos são necessários. Por exemplo, que essa pessoa ela seja comissionado diretamente por Jesus para lançar os fundamentos da igreja. E isso aconteceu com Paulo lá na estrada de Damasco, quando ele teve um encontro pessoal com Jesus Cristo ressurreto. Nós vemos também que outro pré-requisito fundamental é alguém que viu Cristo ressurreto. Paulo também cumpre esse pré-requisito. E outra é que essa pessoa seja testemunho da ressurreição de Jesus. E Paulo, que era perseguidor, tornou-se então esse testemunho fiel da ressurreição de Jesus e pregando esta verdade. Então ele defendeu o seu apostolado, defendeu a sua autoridade apostólica, inclusive falando que, embora não fosse um dos 12, ele havia sido aceito pelos apóstolos como apóstolo, e inclusive designado para pregar entre os gentios. Então, nós vemos que é importante a gente pensar nessa questão do evangelho insubstituível. É o que ele está querendo dizer aqui. Olha, há coisas que nos causam espanto e admiração, que está aqui na revista, né? Ver gente convertida e salva buscando novidades da fé, né? Distanciam da suficiência do evangelho para o legalismo. Isso é muito preocupante. Quantas pessoas se dizem convertidas, proclamam fé em Jesus Cristo, mas acham que precisam fazer alguma coisa para que efetivamente sejam salvas. E para isso eles vão ter que cumprir alguns ritos, vai ter que fazer algumas coisas para que eles possam alcançar a salvação. Isso não é o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo, ele é o poder de salvação é pela graça, mediante a fé. Nós não precisamos fazer nada, absolutamente nada, para sermos salvos. Isso é o que a Bíblia nos ensina. Nós vemos também que há uma ênfase aqui sobre a questão que a experiência de Cristo, ele nos oferece clareza quanto ao propósito da lei ao seu tempo. É interessante que muitas pessoas ele têm um pensamento equivocado. Embora não assumam que creem no poder da lei para salvar, eles vão querer... olha só, existe uma coisa interessante, que o pensamento reformado, ou seja, o pensamento lá depois de Lutero, ele tem o princípio do monergismo. O que é o monergismo? Monergismo é a ação de um, ou seja, quem salva é Deus, quem mandou o seu filho foi Deus que mandou, quem chama é Deus, quem dá fé é Deus, quem ilumina é Deus e quem sustenta é Deus. Mas já há também um pensamento diferente desse, praticado por algumas religiões ou algumas seitas, sobre a questão do sinergismo, um pensamento sinérgico, ou seja, o homem colabora com Deus na sua salvação. Então eu aceito Jesus, mas se eu não fizer uma penitência, se eu não fizer um voto, se eu não cumprir um rito da lei, se eu não fizer isso ou aquilo, eu não serei realmente salvo. Isso é um pensamento antibíblico. Isso não leva. E na realidade essas pessoas estão acreditando que o cumprimento dessas coisas vão fazer o quê? Provocar a santificação, quando na realidade a santificação vai ser feita através do Espírito Santo e através da fé. É interessante nós observarmos aqui em Romanos, capítulo 3, Romanos capítulo 3, versículo 19, diz o seguinte: sabemos que tudo que a lei diz,
o que diz àqueles que estão debaixo dela, para que a boca se cale e todo mundo esteja sob o juízo de Deus. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência da lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Então essa é o grande papel da lei, é exatamente nos mostrar que nós somos pecadores. A lei é exatamente esse sinalizador, é o aio. Ou seja, Abraão, 400 anos antes da lei lá, ele pela fé, ele creu e isso lhe foi imputado por justiça. Ele não precisou da lei para que ele pudesse ser salvo. E ele então se tornou um pai de uma grande nação. Então agora esses cristãos judaizantes, lá desse primeiro século, estavam querendo mudar esse comportamento da igreja. Então, querendo fazer desvirtuar e tentando também desmoralizar Paulo. Nós temos que ter muito cuidado contra essas questões, essas correntes, essas doutrinas que acabam infiltrando nossa igreja. E há outras coisas, então, que nós poderíamos falar, mas infelizmente não dá, não tem muito tempo e o vídeo não fica longo. Mas o texto aqui fala também que a experiência de Cristo viver em nós, nos faz superar transtornos que querem agregar o Evangelho. Ou seja, isso por causa dos falsos irmãos que haviam intrometido secretamente e vieram espiar os termos, a liberdade que temos em Cristo para nos escravizar. Então, nós não podemos nos submeter a isso, deixar que essas coisas possam vir nos atrapalhar. E por fim, o texto aqui fala que a experiência de Cristo em nós coloca a expressão da glória do Senhor por meio de nós. Ou seja, é Cristo que vive em mim, como tem o nosso texto áureo, Gálatas 2:20. Então, meus irmãos, estejamos preparados, sempre atentos, sempre pesquisando na palavra, e estudar Paulo é realmente aula de teologia pesada. Vale a pena estudar, por quê? Porque isso aqui serve de base para a nossa vida, para que nós não podemos escorregar por algumas correntes, por algumas ondas doutrinárias que podem acabar nos desvirtuando, nos desviando dos caminhos plenos, retos do Senhor. E que possamos então realmente dizer que Cristo vive em mim. Que esse seja então o nosso propósito, que esse seja o nosso compromisso de buscar uma vida mais na presença do nosso Deus. Que Deus possa abençoar a todos nós, que possamos passar por esses momentos tão difíceis e logo, logo estarmos novamente juntos, podemos nos encontrar, confraternizarmos, estudarmos juntos a palavra de Deus e então aprendermos mais em comunhão com o Senhor. Que Deus possa nos abençoar.